Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal, o canal do Podcast, o canal do Pode Explodir Vendas. Aqui nós vamos trazer sempre convidados muito especiais aqui para explodir a nossa mente, para explodir as nossas vendas e trazer cada vez mais novidades, cada vez mais informações para vocês aí, certo? Ô pessoal, olha, antes de começarmos aqui com o nosso convidado de hoje, eu peço que vocês se inscrevam aqui no canal, certo? Deixa o seu like, deixa aí qualquer comentário que você quiser a respeito do convidado ou qualquer outra dúvida que você tiver que a gente possa te ajudar, né? Eu estou deixando também, pessoal, aqui na descrição do grupo, aqui no primeiro comentário aqui também, fixado, um grupo de WhatsApp, onde nós vamos estar fazendo um network aí, certo? Um network aí de várias informações com os convidados, com as pessoas que forem entrando, forem chegando aqui. É importante vocês participarem desse grupo com nós aí. Então vamos lá, hoje eu vou trazer aqui uma pessoa muito especial aqui que vai trazer várias novidades para nós aí, principalmente vai falar sobre contingência, vai contar para nós aí o que ele está aprontando nesse mercado digital aí, como que ele está explodindo as vendas dele. Vamos trazer aqui hoje para nós aqui Alan Raposo, seja bem-vindo, Alan. Tudo bem, pessoal? Estou aqui para falar um pouco para vocês sobre contingência, operação. Já fiz de tudo um pouco aí no mercado e estou aí desde 2019, né, na ativa. Vivo somente do mercado digital e é basicamente isso. Se você tiver alguma pergunta específica para mim, posso estar respondendo de uma forma mais específica, né? Pode deixar Então, nos comentários, pode entrar no grupo lá, que qualquer coisa eu passo para ele aí as dúvidas aí, né? é, Beleza, Alan, beleza, tranquilo. Mas antes é, de começar nessa parte aí, fala uma coisa pra gente aqui. Como que você iniciou? Não é que você iniciou, não. O que que você fazia antes do mercado digital e como que você conheceu e iniciou nesse mercado aí? Eu conheci o mercado aí mais ou menos em 2015, eu comecei a ver notícias, conteúdos sobre o mercado, né? Mas era muito novo, estava começando na faculdade ainda e é, não sabia por onde começar, não sabia como fazer, existia muito pouco conteúdo nessa época, né? E assim, eu comecei de fato ali a criar uma conta em uma plataforma ou coisa do tipo em 2017, mas somente em 2019 que eu resolvi entrar de cabeça mesmo e fazer acontecer. Antes disso, né, antes de entrar para o mercado, eu trabalhava como CLT, né? Já trabalhei em supermercado, já trabalhei em empresas na parte financeira, setor de compras, né, de algumas empresas. Já tive alguns outros trabalhos antes de entrar no mercado digital. Ainda era bem jovem, né? Ainda não tinha tido tanta oportunidade para trabalhar no mercado, mas cheguei a trabalhar em algumas empresas e fazer outras coisas antes do mercado, né? Você chegou a formar a faculdade? Sim, eu terminei, eu sou formado em administração. Uhum, bacana. Aí, desde essa época, eu sempre quis ter um negócio próprio, sabe? Muito antes de eu cursar administração, eu já queria ter um negócio, queria ter uma empresa, então isso já é algo que é muito antigo e o mercado digital só facilitou isso, né? Hoje em dia eu tenho meus negócios, eu tenho a minha empresa, da forma como é no mercado digital, né? Não é como no mercado tradicional, o funcionamento, né, das coisas, mas é a mesma coisa. E assim, tô aí desde 2019 trabalhando. No começo trabalhei muito aí no orgânico, né, com vídeo review, questão de vender ali, como todo mundo sabe, né? Talvez muita gente que é dessa época começou ali querendo vender em grupo de Facebook, página no Instagram. E eu comecei também mais ou menos dessa forma aí. Na época que Depois fui, ainda funcionava, né? e, já estava meio que parando de funcionar na É, tá realidade. parando de funcionar, né? Essa questão de grupo de Facebook ainda vendia bem, sabe? Tem gente que às vezes vende até hoje, mas já não é que nem antes, né? Pouca coisa, assim, eu não fiz muita coisa não, nunca fui de vender muito em grupo de Facebook ou coisa do tipo. Nem mesmo em vídeo review eu nunca tive resultados expressivos assim. Fiz as minhas primeiras vendas ali, né? E no review fiz algumas vendas, mas nada muito expressivo.
Aí eu só vim realmente começar a vender mais depois que eu comecei a rodar tráfego pago no Google, e foi daí pra frente, sabe? Porque antes disso era bem complicado. Você começou a rodar tráfego pago, foi então em 2019 ou não? 2019 foi mais ou menos que você começou, né? Comecei a rodar tráfego pago mais ou menos eu acredito que em 2020 ou foi 2021, eu acredito que foi 2020, eu acho, 2020. As primeiras campanhas ali que eu comecei a subir, comecei a testar, foi mais ou menos assim. Também passei um bom tempo ali testando, vários meses, tendo pouco resultado, sabe? Mas já tinha algum resultado e era consistente. Então, eu enxerguei que tinha uma possibilidade ali, né? Que eu poderia, de alguma forma, escalar aquilo. Você, Então, você, foi. você veio de algum curso? Ou você Não, foi eu não tenho, fazendo? não tenho curso, não. Próprio, né? Você tá falando? Não, não, estou dizendo assim, você veio de algum curso, mas você fez o Fórmula Negócio Online, ou você fez esses Ah, cursos assim que... logo eu cheguei a estudar a Fórmula Negócio Online, sabe? Através de alguns acessos, né? Amigos, às vezes que já tinham comprado. No começo eu ficava meio assim, ó, eu tenho que aprender esse curso aqui. Eu ia para estudar, mas era muita coisa, muita aula, muita, muita estratégia e não tinha condições, não tinha condições. Mas eu já estudei bastante o Fórmula e cheguei a estudar muito aquela parte de sites, né, para vender utilizando sites ali. Aprendi bastante coisa. Só que não foi com aquilo, né, que eu ganhei realmente algum dinheiro ali, né? De início não ganhei nada, na realidade, né? Mas fui compreendendo como é que funcionava os mecanismos, né, do mercado, como tudo funcionava e como tinha que ser para conseguir fazer ali minhas primeiras vendas, mais ou menos como as coisas funcionavam dentro do mercado, né? Uhum. Interessante, né? Que todo mundo tem um começo, né? E as histórias no começo normalmente não são histórias de grandes vendas, nem nada, né? Você vem ali Na pequeno, né? verdade, Começando, testando uma coisa ou outra, né? Mas aí você se descobriu no Google. foi ali onde eu vi que realmente dava para me ter um negócio ali, dava para me viver disso, entende? É, logo quando eu comecei, eu ainda fiquei em paralelo ali, vídeo, review, Google, tinha um canal de nicho, eu já tive, mas canal de nicho também nunca virou muito, nunca consegui virar muito nessa parte, né? Talvez pela inexperiência naquela época, mas eu ficava ali subindo minhas campanhas davam resultados, só que eu não sabia como passar daquilo, a conta caía, dava problema. Eu tive muito problema com contingência ali, conta caindo, e é por isso que talvez eu aprendi bastante coisa sobre contingência ali, principalmente de Google, por conta desses problemas que eu tive lá no início. Eu já cheguei a suspender muitas contas, né? E no início eu não sabia o que estava fazendo, ia testando, fazendo. E aí, pelos erros, eu fui aprendendo, né? Onde que eu tinha que corrigir, o que que eu não tinha que corrigir. E foi mais ou menos assim. Ana, o pessoal tem relatado muito essa questão hoje de perder conta, né? Então, você já vem dessa experiência já mais antiga, né? Por isso que você virou aí um especialista em contingência de Google Ads, né? E contingência de Facebook Ads também. Sim, eu faço Facebook hoje em dia, né? Não fiz tanto Facebook quanto eu já fiz Google, por exemplo. Mas hoje em dia eu estou bem mais presente ali, rodando campanhas no Facebook do que no Google. Mas eu aprendi muita coisa na experiência mesmo, quebrando cabeça, levando bloqueio, perdendo conta e, ao mesmo tempo, ganhando dinheiro, né? Porque eu fazia ali umas campanhas que davam certo, conseguia ter alguns resultados, conseguia fazer bastante coisa. E eu acredito que se eu não tivesse tido certos resultados ali nessa época, talvez hoje eu não estaria aqui, né? Mas trabalhando ainda com isso, né? Porque a gente se anima quando a gente tem resultado e quer continuar, né? Então foi mais ou menos assim. E depois eu fui
atualizando e avançando essas estratégias, né, de contingência, aprendendo o que que funcionava melhor. Para mim, o que que dava certo, o que que fazia mais ou menos ali, ó, eu faço isso aqui, a conta cai, então eu faço isso aqui, pede verificação, testando, analisando e vendo a resposta que o algoritmo me dava ali. E também sempre tem aquela questão também de que os algoritmos mudam, né? Então, às vezes o que é bom hoje, talvez daqui a 6 meses vai te dar um bloqueio, vai te dar uma suspensão. Então, a gente tem sempre que estar se atualizando, buscando novas estratégias, né, para estar sempre com a operação rodando, né? Porque logo no início eu não tinha noção de que era isso que não deixava ali o faturamento talvez crescer um pouco, porque eu não tinha noção de que eu tinha que ter estruturas rodando ao mesmo tempo, né? Se caso uma caísse, eu tinha outras de backup ali para me salvar, para continuar rodando. Então, isso foi um aprendizado muito grande ali no início, que me fez realmente ter resultados mais expressivos, né? Eu vejo muita gente reclamando dessa questão, né? A pessoa, ela entra num curso ou está ali testando, principalmente o tráfego pago, né? É claro, né? Que é o Google Ads, Facebook Ads, que seja. E aí ela está começando a conseguir ali um resultado, de repente a conta cai, e ela não sabe o que fazer com aquela situação dela ali. Então aí Exatamente. você passou por isso, eu também já passei por isso, eu acho que todo mundo já passou ou vai passar por isso. Mas tem aquela coisa que o que que a pessoa deve fazer? Antes dela começar a anunciar, ela já deve começar a contingência dela. Como que funciona essa questão da contingência aí? Ó, na verdade, eu acredito que, assim, quando a pessoa vai começar a anunciar, ela já tem que colocar na cabeça dela que ela tem que entender que a conta vai cair, né? Uma hora ou outra as contas vão cair e ela já tem que estar preparada e esperando por isso. Porque quando acontecer, ela tem que estar pronta já com outra na mão para poder subir e rodar. Isso quando tu tem uma operação ali que já está validada, tá? Você já sabe que dá certo, que dá lucro, né? Que tu bota dinheiro de um lado e sai do outro. Então, nessas ocasiões, tu já tem que estar pronto para ter outra conta, para rodar ali, porque vai cair uma hora ou outra. Às vezes a gente está fazendo um trabalho ali tranquilo, white, que não tem tanto problema para o algoritmo, mas mesmo assim a conta cai. E a gente precisa estar pronto para isso, né? Porque as contas não esperam. Você está Então, rodando o seu canal do YouTube que não tem nada, não está falando nada demais. E a conta cai. exato. Às vezes cai por algum motivo ali diferente, um pagamento suspeito, que às vezes não é suspeito, é só o algoritmo, né? Então, o que que eu faço quando eu vou, no meu caso, quando eu vou rodar alguma operação, ou eu tenho uma operação aqui, digamos que eu tenho uma oferta aqui que está dando lucro, está dando certo, eu só tenho que rodar ela, basicamente, porque eu botando dinheiro de um lado, sai do outro. Tendo isso em mente, eu só preciso ter contas para rodar, eu preciso mandar tráfego para aquela oferta que vai vender. Então, eu tenho outro problema aí, né, que é a questão de ter as contas para rodar esse tráfego e ter contas ativas ali rodando, né? Porque uma hora ou outra uma vai cair. Mas se eu for iniciar algo, eu tenho uma oferta validada, eu não tenho nenhuma conta, não tenho estrutura de contingência de nada. O que que eu vou fazer? Eu vou montar primeiro a minha estrutura, vou separar umas contas ali, vou organizar, dependendo da plataforma, sei lá, o Facebook ou Google. Vou lá ter umas 5, 10 contas, pelo menos, né? Organizadas ali, todas aquecidinhas, cada uma no seu canto e com as estratégias corretas para evitar aí o bloqueio, né? Para eu poder rodar aquela oferta ali e ter algum lucro, caso alguma conta caia, eu já tenho outra pronta para só plugar e rodar. Eu penso dessa forma, porque quando a gente começa só com uma conta ali, principalmente quando a gente é iniciante, a conta cai, dá um desânimo, dá uma preguiça de reformular tudo, reestruturar tudo. E se a gente já tiver aquilo pronto antes, é só trocar uma pela outra e continuar rodando. É basicamente isso que eu faço aqui, né? E é o que eu acredito que é o mais correto para a gente ter uma operação aí que rode aí sem interrupções, né? Uhum. E é uma constante, né? Não quer dizer que você fez ali.
três, quatro contas que você vai parar. Você tem que estar sempre fazendo, né? É uma constante. Ou então, ó, eu, por exemplo, eu defino um limite aqui, eu tenho 10 contas de Google, beleza. Se eu souber fazer o que eu estou fazendo, rodar ali, provavelmente, e não estiver rodando algo muito pesado, por exemplo, as contas vão durar um certo tempo. E o que que acontece? Eu tenho 10 contas, estou rodando ali com 4, por exemplo, né? Simultaneamente. Se eu precisar, né? Caso uma caia, eu tenho outras que já estão rodando. É, tenho 10 contas, estou rodando com 4. Se as 4 caírem, eu tenho outras 6. Aí eu vejo que isso desfalcou um pouco ali a minha estrutura, eu perdi 4 contas, eu vou criar mais 4, ou então vou comprar mais 4, depende da estratégia que a pessoa faz, né, para deixar a estrutura em pé. E vou colocar no lugar daquelas que caíram, né, mas eu vou sempre manter aquele número ali ideal, né, próximo dos 10, perdi 2, posso até aguentar um pouco, mas depois já vou dar uma olhada para bater nas 10 de novo, para não ficar com menos do que isso, né, porque já não é seguro, já que eu entendo ali que eu rodo durante um mês com essa conta aqui, aí ela cai. Ok, então eu posso começar a entender que aquela conta vai durar um mês, e daqui a um mês eu vou ter que colocar outra no lugar dela. Então a gente tem que estar preparado para isso, né? Se você não cria contas ou consegue contas novas para sua estrutura ali para manter ela rodando sempre, você tem que pelo menos ter um número ali ideal, né? Para pelo menos manter a sua contingência perto desse número, porque isso te traz mais segurança, né? Eu não vou conseguir usar 20 contas simultaneamente, só de uma vez, 10 contas, por exemplo. Então, eu uso duas, três, mas eu sempre tento ter 10 ali no estoque, porque se eu precisar, eu tenho elas. Agora eu acho que talvez um erro que muita gente comete é achar que uma conta é um e-mail e as outras contas são aqueles subdomínios, aquelas subcontas, né? E isso, na sua opinião, é um erro? A pessoa deve trabalhar com uma conta só por e-mail, ou ela pode ou deve trabalhar com aquelas subcontas também? Olha, no caso do Google, isso varia bastante, né? Ali dentro você tem subcontas, né, que são contas como a principal. Só que, no meu caso, eu não costumo trabalhar muito assim, eu prefiro trabalhar com contas isoladas, ao invés de criar subcontas dentro de um e-mail ali, porque todas estão atreladas ao e-mail, né? Então, se der algum problema muito grande ali na conta principal, pode ser que as outras caiam, né? E eu não gosto de colocar todos os ovos na mesma cesta. Eu prefiro criar contas diferentes, com dados diferentes, né? E rodar nelas, porque eu me sinto mais seguro, que eu não vou estar colocando tudo no mesmo lugar ali e vai cair. Então, se eu posso ter várias contas em um e-mail só, eu também posso ter várias contas separadas, que não vai ter tanto problema, né? E geralmente, pelo menos na minha experiência, quando eu trabalhei com subcontas aqui, rodava ali um tempo e depois caíam, né? A principal caía, as outras iam caindo em cascata. Então, nunca fui muito fã de trabalhar com subcontas. Já, Exatamente, eu vejo muito esse erro, porque a maioria das pessoas que eu converso, elas trabalham com subcontas, às vezes nem pensam, não tem aquela maldade de pensar em trabalhar com contas de e-mail separado. Às vezes exatamente. o curso que você faz ali, de repente, não tem aquela cultura de focar na contingência. Eu já E vi. isso aí é uma coisa muito. Aliás, para mim, eu acho que a primeira coisa que você devia aprender é a contingência. Depois vai Exatamente. aprender a subir conta, A vai gente tem que arrumar, subir produto e tal, né? Mas contingência é a primeira coisa. a gente tem que arrumar a casa ali antes de colocar qualquer coisa para rodar, senão vai botar para rodar, vai cair, a pessoa vai desanimar, vai gastar dinheiro e vai ficar sempre travando, subindo e descendo. Às vezes explode o faturamento, um pouco cai. Explode, um pouco cai. Então, tem que ser algo constante, né? Que a gente consiga rodar ali sem ter tantas interrupções. Logo no meu início, esse foi um dos meus erros, sabe? Eu rodava 15 dias e nos outros 15 dias eu tava tentando criar a conta para subir e não conseguia. E ficava sem rodar, né? Acho que o seu erro é de 99% da E galera aí, aí. depois que eu fui perceber esse erro, não aprendi em curso nenhum, mentoria nenhuma, eu mesmo percebi que eu estava errando nisso.
E aí comecei a planejar novamente, sentei na cadeira, peguei um papel, falei, ó, se eu rodo aqui e eu não consigo rodar o mês todo porque eu estou errando nisso, então meu erro não está ali no tipo de coisa que eu rodo, como eu rodo, na estratégia que eu uso, está aqui, ó, na contingência, nessa organização. Eu tenho que ter uma forma de rodar, eu vou começar a rodar já estando preparado para caso uma conta cair. Pode ser que uma conta dure 15 dias e a outra dure 30, não tem problema. Se a de 15 cair, ainda tem outra que vai durar 30, por exemplo. E se cair essas outras duas, eu tenho outras que estão paradinhas ali, só esperando para eu começar a rodar. Então, foi quando eu startei isso que comecei a ter mais resultados expressivos, sabe? E ter mais constância, não ficar sem rodar. E daí foi só melhorando, né? Sim, sim. Mas eu vejo que é um erro de muitas pessoas, né? Essa parte da contingência. Hoje em dia, o Facebook está bem tranquilo com relação a bloqueio, não é como antigamente. Antigamente era muito trabalhoso. E também eu acredito que faltava muita informação, né? Não tinha tanta informação quanto tem hoje. E acabou que se tornou uma coisa mais tranquila de se manter ali. Eu tenho contas no Facebook que duram um tempão aí, estão ali rodando, acho que quase um ano, sabe? Não rodando especificamente, mas estão ali prontas para serem utilizadas. É, na hora que eu quiser, eu posso subir ali alguma coisa nelas e rodar. Não tem aqueles problemas assim de estar caindo toda hora, coisa do tipo. Lógico que quando a gente está rodando, a conta cai muito mais rápido, né? Dependendo do que a É. gente está fazendo. Mas antigamente era muito chato. Tinha gente que tinha muito perfil, farmava muito perfil, comprava muito perfil, né? Para estar rodando ali a operação. E hoje em dia eu já não vejo mais tanto isso. Eu vejo que ficou bem mais E tranquilo. você roda produto Black, né? Sim, sim, eu já. É porque assim, como eu rodo tráfego direto, né? Então tem que ser uma oferta ali que seja um pouco agressiva para fazer a pessoa comprar ali na hora, né? Mas eu acredito que black não é bem a palavra que encaixaria hoje em dia, né? Porque eu rodo, porque black hoje em dia o pessoal já considera outra coisa, né? Tem muita gente rodando coisa aí que é complicado e fala que é black, né? Mas no meu caso, o black é o black de antigamente mesmo, as ofertas um pouco mais agressivas ali, mas que realmente entrega o que promete, sabe? Ah, sim, sim. Uhum. Produtos que realmente funcionam, entregam a promessa, a oferta por trás. Uhum. Esse negócio de você rodar produto que não entrega, eu acho muito complicado. É bem Porque complicado. também tem muito pedido de reembolso, e você acaba. E não vale a pena, né? Você ficar trabalhando com Não, esses produtos aí, tem eu não gosto também, não. tem muito problema aí com contingência, tem muito problema legais, né? Então, eu acredito que não vale a pena mesmo. É um pouco complicado, né? Mas, na Mas, verdade, enfim, quando eu falo black, eu estou falando ainda daqueles produtos de emagrecimento, produto adulto, esses produtos que também eu considero como black. Não falando de renda extra, daqueles produtos assim mais agressivos, no sentido de que não entregam. Não. Eu digo assim, porque não, na verdade a maioria das pessoas, elas querem rodar esse produto que é o que vende é o emagrecimento, né? O que vende aí é um remédio para diabetes, né? Essas coisas assim é o que vende, é o que mais vende, né? sim, E aí você tem esse problema da contingência, do Google tá sempre te bloqueando, do Facebook tá te bloqueando e tal. E aí você já explicou pra gente aqui como que você lida com isso. Você já vai deixando adiantado a sua contingência para que você, quando tiver um problema, porque o problema vai vir, né? Você já está ali tranquilo. Mas agora me fala uma coisa, e com relação a Pixel, você tem problema quando uma conta cai, você perdeu todo o bom, benefício seu, ou no, como é que Face- você faz isso aí? no Facebook, a otimização ali do pixel é bem mais rápida, né, do que no Google, por exemplo. Então, perder o pixel ali, por exemplo, se eu tiver uma BM que tem 3 contas dentro,
eu ainda continuo tendo Pixel, né? Se caiu só a conta ali, por exemplo, eu posso utilizar em outra, e aí segue tranquilo. Mas isso não é algo que me trava ali, por exemplo, no Facebook, porque se deu problema, eu subo outro e pronto. O que importa ali é estar com a estrutura validada, uma oferta validada e criativos, né? Que vai dar certo. É basicamente isso. O Facebook ele otimiza muito rápido com essa com relação a pixel, né? Pode ser que mude drasticamente ali depois que tu já tem um pixel muito bom também, né? Mas às vezes é muito relativo, às vezes não faz tanta diferença quando tu muda de conta, o mesmo pixel. Então eu não empato muito com isso. Deu problema, eu subo outro e novo e pronto. O importante é estar rodando ali. Isso que é o mais importante. Já no Google, Pixel ele demora um pouco mais para otimizar, né? Então tem essa questão. E de vez em quando, ou pelo menos atualmente, tem dado muito problema com bloqueio, com limitação. Então não tem tanto assim o que se fazer, né? Quando uma conta ali cai, que tu perde ela, tenta recuperar, mas não volta. É criar outro e seguir em frente. A gente não pode se travar, né, em coisas simples assim, que eu sei que é complicado, né? A gente tá com um pixel ali otimizado, vendendo bem, e aí começar tudo do zero é complicado, né? Mas É, o é que nem um mercado bloqueio, é esse, não tem como fugir disso, não. pode parar, né? Simplesmente porque, perdi meu pixel, eu vou parar de vender isso aqui, né? Tem que seguir em frente, tem que continuar fazendo e tem que estar pronto para isso, né? Porque vai acontecer. Então, É isso aí, é isso aí. Olha, outra coisa que eu queria te perguntar aqui é o seguinte, você está falando que você tá mais voltado para o Facebook, né? Então você está rodando tráfego direto no Facebook. Porque eu entendo que o Facebook ele é mais um topo de funil do que um, né? Não é um fundo de funil, é um topo de funil, né? E dá para vender através do Facebook? Você consegue essa venda direta? Você precisa de muito mais clique? Como é que funciona essa questão aí? no Facebook você tem que ter mais cliques, né? Mais acessos ali para vender, porque o público é frio, né? É um Muito público topo frio. de não estão não estão não estão prontos ali para comprar, mas a gente consegue ter uma otimização muito mais rápida ali, né? No dia ali para testar alguma coisa, ver se funciona, ver se a oferta tá boa, validar, do que no Google, por exemplo. Então, você precisa de mais cliques, mas se você tiver uma oferta boa, um funil bom, vai vender, entende? Não é isso que vai fazer diferença, né? Se eu preciso de mais ou de menos cliques, porque o que importa pra gente aqui não é o tanto de cliques, é vender ou não vender, né? Então, vendeu, dando para ter mais vendas de forma consistente, é seguir o plano e meter marcha, né? É basicamente isso. Você trabalha Brasil, ou você Na trabalha verdade, gringa também? os dois. Eu não tenho assim eu faço só Brasil, eu faço só gringa. O que der, se tiver dando lucro, se estiver vendendo bem, eu faço. Ai, tá Então, vendo, galera? Galera, olha aí, ó, o ouro que o menino tá passando para nós aí. Faz gringa, faz Brasil, faz Facebook, faz Goedes. Se a pessoa precisar de um auxílio aí, a pessoa está com dúvida, não sabe como é que ela vai fazer a contingência dela, você tem um curso, você dá mentoria, como é que funciona essa parte aí? eu não tenho um curso, né? Eu trabalho mais de forma low profile aí, trabalho por conta mesmo e eu até tenho uma mentoria que eu vendo, né, com relação à contingência, a pessoa ali está com um problema ali para ter contas novas ali no Google, às vezes a operação dela tem operações que você criando uma conta do zero você consegue rodar, e tem operações que não, você já tem que pegar uma conta ali um pouco mais forte, com gastos, às vezes até comprar. E no meu caso, eu tenho uma mentoria que eu passo para algumas pessoas em específico. Eu ensino toda a minha estrutura de contingência, né? Como eu consigo criar contas do zero ali e como eu trabalho com essas contas, né? Caso dê algum tipo de problema específico, como eu consigo isolar as contas para não ter problemas e sair derrubando todas elas em cascata, né? Caso uma delas caia, por exemplo, não sair derrubando todas as outras, que é isso que acontece na maioria dos casos, a pessoa está com Hum, 10 contas
mas não sabe separar, e aí tem problema, cai uma, cai todas, e a pessoa fica em desespero, não sabe o que fazer, porque já deu trabalho para subir todas aquelas 10 e E aí dá perder tudo de trabalho, né? Dá trabalho. um bocado. Então, eu tenho essa mentoria aí para ajudar, principalmente as pessoas aí que têm dificuldade nessa parte de contingência, porque é algo que requer organização, né? E a pessoa tem que se organizar para entender o que ela está fazendo, como que ela está subindo, as contas, como que ela está criando. Então, para ela poder ter aí as contas de forma isolada, né? Que não ter tanto problema com relação a bloqueios. E caso uma caia, caso tenha uma operação que peça, que tenha necessidade de ter muitas contas, né? Ela tem como resolver, tem como ter essas contas para estar rodando aí a operação dela. Então, eu tenho essa mentoria aí, mas é algo que eu vendo esporadicamente, não é algo que eu vendo assim por plataformas, então a pessoa tem que entrar em contato ali comigo para poder ter acesso, né? E quiser aprender comigo essa parte aí. E a gente pode deixar o seu contato aqui na descrição? Pode, pode deixar o meu contato aí, Eu quem vou quiser entrar em deixar, contato. pessoal, o contato dele aí, tudo certinho, que se alguém estiver precisando de um auxílio, né, já deu Sim, várias dicas para a gente aqui, mas tem coisas que é só na conversa ali mesmo, não tem como é, passar tudo, até porque realmente é muita coisa, não é tão simples assim, não é só você fazer um e-mail e abrir uma conta no Google, não é tão é, simples. inclusive a Alessandra, né, ela conhece um pouco sobre como é o meu processo. Você sabe, né, como é um pouco complicado, tem que, às vezes, organizar e fazer todo um processo antes para poder fazer uma conta, criar uma conta. Então, ela sabe como é que funciona, né, mais ou menos. E, assim, eu também tenho contatos aí com pessoas que, fornecedores, né, de contas e coisas do tipo. Então, às vezes você está precisando aí para sua operação, é só chamar aí que eu vou te atender, eu vou falar com você Isso e é posso uma te... coisa que o pessoal procura muito, às vezes a pessoa não sabe aonde procurar. Eu quero uma Exato. conta, onde que eu vou procurar? Agora você já sabe, o pessoal já pode procurar o Sim, Alan aqui, né? Aproveita e já se inscreve no canal aí, que é só ouro que está sendo dado aqui, né? Vamos entrar para a comunidade, essa comunidade vai ser muito importante, ela está começando agora, uma comunidade que está começando agora, não paga nada, né? É uma comunidade no WhatsApp, para a gente poder se comunicar um com o outro, justamente isso. Às vezes eu tô com uma dificuldade ali, o Alan tá no grupo, ele vai dar um auxílio, o fulano de tal tem uma outra operação, ele dá um outro auxílio e a gente vai trocando essas informações, né? sim. Alan, outra coisa que eu acho assim muito importante da gente sempre perguntar, eu gosto sempre de perguntar para o pessoal aqui, é a questão do produto, né? Como que você acha um produto? Porque hoje em dia você tem aí centenas de plataformas, milhares de produtos, né? E tem Sim. aquele produto campeão que o pessoal fala, mas onde, como eu acho aquele produto? Você tem aí alguma estratégia, alguma coisa diferenciada que você usa? Olha, eu acredito que a forma de ver aí o que está mais vendendo no mercado, saindo no mercado, é espionar o que, que os concorrentes estão fazendo, como estão fazendo, os funis, os produtos, as ofertas. E é basicamente assim, a forma mais fácil de saber é vendo o que os outros estão fazendo, né? Se está dando certo para eles, a chance é grande de dar certo para a gente também. E assim, um produto que eu considero ali que vai ser bom, um produto que tem uma oferta boa, sabe? Que tenta entregar o que a pessoa está procurando, né? Não importa se é físico ou se é digital, ele vai entregar realmente, ajudar a pessoa ali de alguma forma, trazer algum benefício, transformação. E isso tem que estar bem claro ali na oferta do produto, né? Independente se o funil for de TSL ou VSL, por exemplo, né, uma página simples de texto ou um vídeo de vendas, mas tem que estar comunicando para o público o que ele vai trazer de benefício e gerando aquela conexão, aquele desejo, né, para a pessoa querer comprar aquele produto, né, a ponto de fazer ela sentir vontade de tirar o cartão do bolso e De fazer a comprar, compra, né? né? A oferta é tudo, né? A oferta é tudo. É mesmo a gente vai olhar qualquer coisa ali no YouTube, no Google e tal, a gente mesmo, você vê uma boa oferta, você vê que aquilo ali, opa, que isso vai resolver o meu problema, você vai lá e compra. É Exatamente. natural.
é natural, né? Então, às Mas vezes, essa espionagem você faz ela através de algum aplicativo especial? Porque, assim, eu uso um que é um pack, né? Um pack de ferramentas, na verdade, que chama Gringa Tools. Não sei se você trabalha com ele. Ou você trabalha direto no Facebook, fazendo aquela espionagem tradicional. Como é que você faz essa espionagem? bom, eu faço a espionagem de forma nativa mesmo ali, como usuário comum, na biblioteca, né? Principalmente, e também ali como usuário, né? Às vezes eu estou acessando aqui, por exemplo, o YouTube, eu vejo algum anúncio, eu falo, isso aqui é interessante, eu vou olhando, vou pesquisando. Isso eu faço também no Facebook, vou clicando ali no que me interessa e vai aparecendo mais anúncios, vou olhando o funil, vendo como é que a pessoa faz para trabalhar ali naquele produto específico e vou vendo as ofertas que eu vejo que tá vendendo bem, vou tentando fazer algo parecido e é mais ou menos assim, né? Uhum. Aí tem que ser. Não adianta você querer ir só por instinto, não, que achar. E o Sim, mais importante, além da contingência, outra coisa mais importante é o produto, né? Se você não tiver um bom produto, não adianta, você não exatamente. vai vender. Nada, não adianta de nada. Você pode ter quantas contas for. Se você não tiver algo para vender, é mesmo que não ter. É, Então, exatamente. é, tem que ter algo que seja validado ali, que a gente coloca para rodar e vende. E a gente só vai saber isso, na verdade, testando. Tem que gastar dinheiro, sim, tem que testar, porque não tem outra fuga. Ou você vê alguém vendendo, que você sabe que está vendendo aquilo e você pode já começar, mas mesmo assim vai gastar, porque A tem que concorrência às testar. vezes é alta, né? Tem que testar criativo. Às vezes a pessoa está rodando ali, mas você não tem o criativo dela, não sabe como é. Aí você tem que testar É verdade. para gerar aquela conexão do criativo com o restante do funil ali, mesmo que seja o mesmo produto. O funil está validado, mas tem que ter um criativo que esteja validado também, né? Isso tanto no Facebook quanto no Google. Por exemplo, se a pessoa roda instrui impulável no YouTube, né? Tá rodando ali para topo de funil, um público frio. Ela tem que ter algo que chame a atenção das pessoas corretas para irem para a página, né? Para comprarem o produto. É a mesma coisa no Facebook. Então, tem que ter a oferta validada ali para rodar e tem que ter também a estrutura validada, né? O funil validado, o criativo validado e isso é meio individual, né? Porque a gente sempre tem que estar testando criativos novos, principalmente se o teu trabalho foi esse, como afiliado, né? Como afiliado, a gente não cria ofertas, não cria funil, a gente tem que testar ali criativos, né? Uhum, E manter é. para mandar cada vez mais tráfego para as ofertas que a gente está rodando. É basicamente isso, né? Criativos e criativos, né? O Facebook, você trabalha com quantos criativos? Olha, geralmente eu testo, quando eu vou testar criativos, eu faço uma base aí de 10 criativos, lanço um teste e aí testo aqueles 10. Se eu sair algum que for campeão, vou seguindo com ele. E é basicamente assim, porque teste de criativo gasta bastante, né? Então, dependendo de onde você está rodando, se for para o Brasil, se for para fora, pode gastar mais, pode gastar menos, mas mesmo assim gasta bastante teste de criativo. Então, em baterias assim de 10, né? Não Hum. validou, 10, e aí vai depender, né, de como eu estou me sentindo ali, se eu estou me sentindo confiante naquela oferta, se eu vou conseguir ou não. Testo, vejo o resultado, analiso. Se der, eu testo mais 10. Se não der, eu resolver parar por ali, não conseguir, posso parar e testar outra coisa, e assim vai. Uma coisa que me chamou a atenção da sua fala aí, que eu fiquei curiosa. É, quando você roda gringa, você roda a VSL do produtor? Isso aí depende, né? Você pode rodar a TSL, né, que é uma página ali, uma carta de vendas, mas também pode rodar a VSL, né, que é a questão ali do vídeo de vendas, né, a carta de vendas em vídeo. Aí vai variar, né? Você pode mandar para uma Precel, depois para VSL, ou então direto para VSL. Varia bastante. Assim como você pode mandar Eu direto. tenho essa curiosidade, eu tenho, não sei como é que é, não. Porque quando você entra naquelas plataformas gringas, você vê páginas e mais páginas de vídeos, né? Vídeo de venda, a VSL,
E são longas, Uhum. normalmente são longas, né? Não são curtinhas, né? São 30 minutos, 40 minutos e tudo mais. E aquilo ali roda, por exemplo, você tem um criativo, a pessoa clica naquele criativo e aí que ela vai para a VSL, é isso? Ó, você pode mandar do criativo para uma pré-sell e da pré-sell para VSL, né? É um caminho. Uhum. Caso seja um produto próprio, você pode mandar direto para VSL, né? Mas aí não tem aquela questão da qualificação, né? Quando passa pela pré-sell. A pré-sell, ela pode ser uma ponte muito importante aí para a qualificação do público, né? Que vai do Facebook, qualifica ali na pré-sell e também ajuda ali na relação do bloqueio, né? Para não levar bloqueio e vai para a VSL, né? Ah, então, outra coisa, né? Estrutura própria não tem como fugir dela, né? Tem que ter. No Quem Facebook faz tem. tráfego pago, seja Instagram, ou seja Google, seja Facebook, tem que ter a VSE, a pré-sell. Sim, hoje em dia, basicamente o que um afiliado aí que quer ser profissional, falando de afiliado, né? Tem que ter uma estrutura própria, tem que ter um site, alguns domínios ali, tem que ter contas para rodar, Facebook, Google, tanto faz, tem que ter, né? Uma estrutura de contingência ali, site e dinheiro, né? Porque tem Né? que ter dinheiro para. Não adianta você ir para o tráfego pago e achar que você vai com pouca grana, que não é assim não. Se for assim, você vai para o orgânico. Só se for uma estratégia que você já sabe que dá certo e que dá para vender ali até levantar um caixa melhor e testar outras coisas. Mas se não for assim, é um pouco difícil, né? Um pouco complicado. Para quem não tem caixa, para quem não tem uma outra fonte de renda, é um pouco complicado, né? Porque quando o dinheiro acaba, tem que dar um jeito de levantar de outro lugar. Que até você Porque, acertar, né? Até você acertar aquilo ali, você gasta, porque você não sabe para que lado que a campanha vai. exatamente. Né? Então, é mais ou menos assim. Aí você pode ir criando, o ideal também aí é ter pelo menos algumas fontes de renda ali diferentes, né, de onde você consiga tirar algum dinheiro para testar, para não ter que, por exemplo, voltar a trabalhar, um exemplo assim. Mas não tem nada de errado nisso também. Se a pessoa precisar voltar a trabalhar em alguma coisa que seja, vender alguma coisa só para levantar o caixa para testar de novo, eu acho muito válido e é bem interessante, né? Porque nem todo mundo tem uma forma de levantar caixa ali sentado em casa na frente do É, computador. até porque para cada um funciona de um jeito, né? Igual você falou aí que o review para você não funcionou tão bem, né? Eu, por É, exemplo, já sou do review, para mim funciona muito bem. Outros convidados que já vieram aqui também, mas em compensação teve outros que só fazem Google. Então, cada um vai e funcionar de uma maneira diferente, e são inúmeras maneiras, né? assim, na questão do review, eu fiz bastante até, mas eu sentia que era muito trabalho para pouco resultado. Então eu resolvi fazer algo mais que não desse tanto trabalho assim, né, que eu não precisasse ficar gravando vídeo toda hora, todo dia, né? E às vezes o que era exaustivo é porque eu nem sabia se aquele vídeo ia vender. Isso é Então, verdade. a gente joga ali que se não der certo, fica no limbo. Não é um trabalho que vai se acumular, né, com o tempo e virando ali uma bola de neve, né? Às vezes nem o próprio trabalho aí do tráfego direto é assim. Às vezes a gente trabalha ali, tu consegue levantar um bom caixa, vender, ter lucro, mas não significa que isso vai se perpetuar ou vai se multiplicar, né? Você faz o caixa ali e pode jogar em outra coisa, outro investimento que tenha esse fator, né, de se multiplicar, de gerar valor com o tempo que passa, né? Mas Uhum. a questão aí do tráfego direto, vendas, é só um meio ali, né, para outros fins, né, outros determinados fins. E aí você pode levantar dinheiro, né, fazer caixa, investir em outras coisas ou investir em uma operação maior, uma operação mais estabelecida, melhor, né? Pode virar produtor, criar suas próprias ofertas, ou então se tornar um profissional aí em tráfego e rodar ofertas de terceiros. Tem várias coisas que você Sim. pode fazer, né?
Opção na internet é o que mais tem. Você tem que se identificar com aquela que, né, aquela que você gosta mais, que você se sente mais à vontade. Identificou, só vai. É como diz, só vai, mete marcha, como o pessoal fala aí. Mete marcha. Né? Porque é um mercado muito gostoso, né? Muito bom mesmo. Não é fácil, é uma coisa que eu sempre digo aqui. Não é fácil. Não é a pessoa achar que ela vai sentar na frente do computador e vai vender bilhões e ficar rica da noite para o dia, não. Você tem que trabalhar É, muito, não trabalha pouco, não, trabalha muito, trabalha às e vezes até mais do que uma CLT, né? sim, trabalha muito. Eu acredito que eu trabalho muito mais do que qualquer CLT que eu vejo por aí, amigos meus ou coisa do tipo, mas é gratificante, É né, quando a gente está. gratificante. O resultado, né? O resultado, quando o resultado vem, e ele vem, é muito E gratificante, sim. assim, eu já testei muitas coisas, né, do tempo que eu comecei para cá, muita coisa. É, não tô nem, eu acredito que nem 1% perto da onde eu quero estar, né, mas estamos correndo atrás e já fiz muita coisa, já trabalhei também vendendo ali no WhatsApp, vendendo no X1, e é isso, eu já fiz muita coisa, já fiz iGame, fiz outras estratégias, então é assim, a gente tem que estar se atualizando, as plataformas sempre se atualizam, uma coisa para de funcionar, o que funcionava muito bem para de funcionar. E é muito rápido que muda, né? O que É, estava muito rápido. funcionando há É por- 3 meses, cara, não passa disso, já está mudando. 3 meses estava funcionando de um jeito, hoje já está diferente. É E muito antigamente, rápido o mercado. logo quando eu comecei, as coisas mudavam, mas não eram assim, nessa velocidade de É, hoje em dia. Hoje tá muito mais rápido, ó. E é por isso que é importante a pessoa ter os seus primeiros resultados ali, guardar um caixa, guardar o dinheiro. Não adianta querer achar assim que, ganhei aqui, vou ganhar pro resto da vida e vou sair estourando, gastando tudo. Porque quando acabar o dinheiro e a oferta também acabar ali, parar de dar certo, você vai ter que testar outras, né? Então tem que ter o pé no chão, né, para não fazer besteira. por isso que é muito importante se profissionalizar. Profissionalizar, como o Alan disse para nós aqui, tem que ter a sua estrutura própria, você tem que ter aí ferramentas de espionagem, você tem que ter uma contingência muito boa, tem que ter uma cabeça, uma mentalidade muito boa, né, para não deixar aí acontecer de um mês eu faturei 10 mil, no outro mês eu faturei 1.000, e aí, como é que fica a sua cabeça? Você tem que É, saber entender tudo isso, né? Cuidar da mente, do corpo e do bolso. uhum, Ai, ai, não é fácil não, Alan, não é fácil não. O pessoal acha que é só chegar aqui e tá ganhando rios de dinheiro. não é bem Mas assim. é muito importante a gente estar passando essas informações para as pessoas, né? E eu gostei demais de conversar com você aqui, achei que agregou muito, tá? Mais uma vez eu peço pro pessoal aí, quem ficou até agora, né, que se não se inscreveu, já se inscreve no canal. Se você não entrou no grupo do Network, já entra no grupo do Network. Se precisa de uma ajuda, vou deixar aí o contato do Alan para vocês. O que precisar, pode perguntar, que nós estamos aqui para ajudar. Sim, eu que te agradeço por esse convite, né? E gostei demais de participar. Precisando, tô por aí. Eu já era para ter feito, na verdade, essa call já faz um tempo, mas Já estava tem um bem. tempo que eu chamei ele já, Só que eu te falei que a gente ia fazer, né? Pareceu que claro. não, eu dei uma sumida, mas assim que liberou um tempo aqui, eu me lembrei, eu falei, ó, tem que fazer a call lá. E é assim, meu compromisso ali, eu gosto de cumprir. Então, precisando de ajuda, é só me chamar, ela vai deixar meu contato aí. E se inscreve no canal, tem bastante conteúdo aqui, vai aparecer muitos convidados aí que são bons. Tem algumas pessoas que a Alessandra conhece que eu conheço, e eu sei que eles são bons no que fazem. Principalmente se você está começando aí, eu acho que é um meio muito bom aí para estar aprendendo coisas novas, atualizadas e coisas que estão funcionando hoje no mercado, né? Porque isso é muito importante. Não adianta aprender algo que funcionou 3 anos atrás, 4 anos atrás, porque dificilmente isso vai Fala funcionar hoje em mais. dia se não for algo ali que seja estrutural, por exemplo, mas
como é que eu posso explicar? Algo que não muda tão rápido, né? Mas relação a estratégias, isso muda todo dia, então tem que estar sempre atualizado. É basicamente isso, e gostaria de agradecer a oportunidade. Quem quiser saber mais sobre o meu trabalho, sobre o que eu faço, pode entrar em contato e se inscrever no canal aí para estar recebendo mais conteúdos como esse. Isso aí, galera, isso aí. Então, Alan, foi um prazerão, cara. Eu acho que você trouxe informações muito importantes para nós aqui. Olha, desejo tudo de bom para você, que você cresça cada vez mais aí nesse mercado, alcance todos os objetivos que você tem aí da sua vida, né? E mais para frente, se Deus quiser, você volta aqui para contar mais novidades, porque o mercado está sempre mudando, então vai ter que voltar de novo. Com certeza. Tá, Beleza, falou. Falou, então, um abração para você. Muito obrigado por tudo, né? Falou, tá, galera, até a próxima aí, então. Um beijo.